É interessante esse ponto que você colocou, porque durante muito tempo o produto Apple que chegava aqui vinha por meio dessa importação, formal ou informal. E aí, sempre que você está na mão dos importadores, eu não sei como é em outros países, mas aqui no Brasil, importador sempre jogou o preço lá em cima. Até porque numa época pré-internet você não podia fazer esse tipo de comparação. Eu lembro das grandes lojas importadoras que a gente tinha aqui nos anos 80, nos anos 90, onde você ia comprar aquele famoso videocassete de 7 cabeças, né? E ele custava uma fortuna. E, obviamente, muita gente estava disposto a pagar essa fortuna pelo selo ali, pelo produto importado. E, óbvio, você não tinha nenhum poder de comparação. Você não poderia fazer como a gente fez ainda há pouco, de entrar nos sites norte-americanos e ver quanto está sendo cobrado lá em dólar para fazer esse comparativo com o preço no Brasil. Agora, o curioso disso tudo é que a Apple vem oficialmente para o Brasil. Eu acabei de olhar aqui, eu já tinha essa informação, mas eu quis confirmar. Ela tem, inclusive, uma operação fabril aqui. Ela tem uma fábrica da Foxconn, quer dizer, a fábrica não é da Apple, é da Foxconn, mas produz para a Apple, que fica em Jundiaí. E ainda assim, ela adota uma política que parece que eu estou lidando com o importador daquele mais miserento, né? Aquele que vai te esfolar nessa importação. Então, me parece de certa maneira, uma contradição estratégica, embora eu entenda o lado da segurança em relação ao cenário, que é realmente um cenário insano, né? O que a gente tem visto aí é um país totalmente acéfalo e um cenário insano, mas ainda assim eu não vejo, me parece que é uma decisão muito calculada ali da empresa de, olha, vou aproveitar que aqui essa galera adora pensar que a nossa marca é um produto de luxo e eu vou. E como você falou, a questão da fila, né? Eles não só adotaram essa política já tem alguns anos, como nos últimos lançamentos eles reafirmaram essa política, aumentando ainda mais o preço. Ou seja, significa que tem fila de espera, né, Fábio? Como você tem fila de espera. Se tem fila de espera é porque o preço está acessível, por mais que seja 20, 30 mil reais. Então, eu entendo que o que você acabou de falar agora passa por 3 ou 4 pontos. Primeiro ponto, eu preciso remeter lucro para a matriz, porque eu tenho uma unidade de operação no Brasil. Então, eu tenho que ressarcir a minha matriz por ter colocado dinheiro aqui. Segundo ponto, risco matriz, né? Risco país, desculpa, já falamos dele. E esse risco país leva a um terceiro ponto, que é assim, se eu tiver que sair amanhã, eu tenho que retornar meu investimento. O nome disso é retorno sobre investimento, ou também chamado de payback. Em quanto tempo eu pego de volta o dinheiro que eu coloquei ali? E aí é uma equação de aceleração. Você quer acelerar o que você puder. E o quarto ponto, que foi o último que você falou, é isso. Ela tem um status, ela goza de um status de um produto de altíssima qualidade. Eu não nego essa qualidade do produto da Apple, né? Confesso que não adquiro um produto da Apple por uma comparação muito racional da minha parte como ser humano. Então, olha só que interessante, eu posso pegar nessa minha cesta de consumo, né, já que estamos falando de alguns pontos associados à economia, e nessa cesta de consumo eu tenho a opção A, comprar um aparelho que custa 10 mil reais, um telefone celular da Apple. Ou opção B, eu compro um celular, né, de outra marca, por 3 mil, por exemplo, os 7 mil que sobram, eu posso comprar uma televisão de 70 polegadas, 80 polegadas. Com certeza. Não, Fábio, eu já tenho uma TV mais justa, não? Então, aí se você está ouvindo o podcast, você está pensando assim, não, Fábio, eu já tenho uma TV de 80 polegadas, eu já tenho um carro de 200 mil e a minha casa custa R$1,5 milhão, 2 milhões. Ah, então tudo bem. Então é coerente. Então você faz parte daqueles 30 mil que você citou mais cedo. Isso aí, rapaz. Assim, mas na verdade é uma questão comportamental. O ser humano, ele não é só essa questão que a gente explica aqui, né? Econômica, do marketing. Tem toda uma questão psicológica por trás, que é assim, poxa, eu sempre quis ter aquele aparelho. Então, eu vou lá, me empenho e parcelo em 12, 15 vezes, 18 vezes aquele aparelho de 10 mil reais, de 20 mil. Mas todo o meu entorno, né, precisa ser melhorado. A minha renda não comporta isso, mas eu vou lá e parcelo. O meu carro,
custa 5 mil reais, mas eu tenho um celular que custa 10 mil. É uma escolha que a pessoa fez, é a prioridade da vida dela, sabe? Então esse é um ponto interessante. É o famoso consumo aspiracional, Fábio. Consumo aspiracional, que é algo muito potente aqui no Brasil, um país que sempre foi muito desigual e muito pobre, né? Então é realmente um impacto psicológico muito grande e que uma marca como a Apple parece saber explorar isso muito bem por aqui. Repetindo, né? Embora ela não adote esse mesmo posicionamento nos seus mercados principais. Seja um posicionamento bem diferente. O ponto que fica é assim, né? Tá vendendo? Tem fila? Então pode cobrar mais caro. Vamos subir o